Vem comigo agora, vamos falar de mercado de trabalho, para você que está no mercado de trabalho, para você que quer, de repente, voltar para o mercado de trabalho ou iniciar a carreira, porque a gente tem jovens também que assistem o Mulher.com e que, de repente, querem iniciar uma carreira. Estou aqui com a psicóloga Aline Oliveira, que vai falar muito para a gente. Aline, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Renata, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Como é importante as empresas se atualizarem, né? Porque a gente fala muito assim que o funcionário, o colaborador tem que estar antenado, tem que fazer curso de especialização, de atualização. Mas vale isso para as empresas também, não vale? Vale. Na verdade, Renata, as empresas elas precisam ser um reflexo da nossa sociedade, né? Elas são uma parte da nossa sociedade. E foi-se o tempo em que a gente considerava as empresas como um espaço à parte, né? Uma organização apartada de tudo o que acontece. Então, à medida em que as gerações vão mudando, que a comunidade vai envelhecendo, que vão surgindo novas tecnologias, as empresas precisam se adaptar, né? E seguir, na verdade, encontrar o seu papel. Como é que eu colaboro para esse desenvolvimento desse país, dessa sociedade? Como é que eu incluo todo mundo que faz parte dela, para além do meu lucro, né? Para além do que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Porque uma empresa que tem pessoas felizes e que está engajada também é uma empresa até que vai dar mais lucro, que vai dar mais resultado, que vai ter funcionários mais engajados na empresa, né? E hoje a Aline vai contar um pouco para a gente da importância disso, de integrar até gerações, porque hoje a gente tem pessoas mais velhas que estão no mercado de trabalho com mais de 40, com mais de 50 anos, convivendo com a geração mais nova, que está entrando agora no mercado de trabalho, que vem com outra cabeça, que vem com outras tecnologias, a gente costuma dizer, né, que é uma geração que já nasceu ali no celular, na tela do celular. Conectada. Né, um nativo digital, que a gente chama, então, que já está ali conectada. E pode dar esse choque, realmente, né, ali... Uma pessoa trabalhando com a outra diretamente nesse encontro de gerações. Se em casa já não é fácil, entre pais e filhos, entre avós e netos, eu imagino que no mercado seja ainda mais difícil, né? Exatamente. Esse exemplo que você trouxe, ele é perfeito, porque a gente sabe, todo mundo já vivenciou aquele encontro de domingo, né? Aquela reunião de família em que se unem ali pais, netos, avós, sobrinhos, que são pessoas que se amam, que se conhecem, que se relacionam, e ainda assim às vezes é difícil falar sobre o mesmo assunto com todas essas pessoas, né? Porque tem visões diferentes, tem contextos diferentes. A gente precisa sempre lembrar, Renata, que a nossa visão de mundo, ela é uma visão que passa pelas experiências que a gente teve e que a gente acumulou ao longo da vida. Então não existem muitas verdades absolutas. Né? É tudo muito relativo dependendo da experiência que essa pessoa teve. Cada geração tem a sua experiência diferente. Imagine tudo isso dentro de um ambiente de trabalho, né? Que além de todas essas questões individuais, a gente tem também a pressão por objetivo, a gente tem as cobranças no final do dia, né? Os líderes, né? Os gestores tentando equilibrar tudo isso. Então tem sido realmente um desafio para as empresas. Quem é essa famosa geração Z que a gente tanto fala, né? Que é um encontro de gerações, a geração Z que está chegando agora no mercado de trabalho. Quem são essas pessoas que às vezes a gente acha que parece assim quase como uma entidade, né? Geração Z. Quem é? A geração Z são os jovens nascidos a partir de 97. Então são aquelas pessoas que elas estão hoje, ainda não chegaram nos 30 anos, mas que elas estão dominando o mercado de trabalho, né? Então é interessante você falar sobre as gerações porque foram dados nomes, né, para cada etapa geracional, para cada faixa etária, para que a gente conseguisse entender um pouco sobre como é o comportamento de cada geração. Então, a geração ela não tem a ver necessariamente só com o ano em que você nasceu. Ela tem a ver um pouco com o seu contexto, o que você aprendeu, como é que estava organizado o lugar onde você vivia, as oportunidades que você teve. Então, é uma média as pessoas que nasceram a partir de 97, né? E como é que as empresas, pela sua experiência, elas têm lidado com isso? Com esse pessoal que está no mercado já há mais tempo e até às vezes os líderes de equipe são pessoas mais velhas, lidando com esses jovens que estão chegando agora na empresa cheio de gás, cheio de tecnologias novas, de ideias novas, que é tudo muito benéfico para a empresa, mas que também gera um desafio, né, para a empresa. Tem sido um super desafio, né, Renata? Porque, na verdade, esse jovem, quando ele vem para a empresa, ele já vem com uma expectativa, com uma perspectiva muito diferente do que os líderes, né, quem já estava lá há mais tempo. Então, se a gente for pensar até no perfil das pessoas,
Pessoas mais velhas aprenderam a tirar foto, por exemplo, numa máquina fotográfica que tinha ali o filmezinho que você comprava 12, 24 posições. E você precisava fazer todo um planejamento, né? De quantas fotos eu vou tirar, como ela tem que sair. Então era uma geração que tinha mais planejamento, mais paciência, né? Para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais cautelosa. Essa geração nova, como você mesma falou, né? Já nasceu no celular, já nasceu conectada, está com a informação ali na distância de um clique. Então é tudo muito rápido, tudo muito ansioso, né? Então eles têm acesso a muita informação, informações muito variadas, mas sem muita profundidade necessariamente em cada uma delas. Então esse líder, esse gestor, ele precisa entender como é que ele capta o melhor desse comportamento, né? Tudo que vem com essa ansiedade, com esse dinamismo, com essa expectativa que não é mais de fazer carreira dentro da empresa, né? Essa geração ela vem para contribuir, mas ela não está pensando em fazer 10, 15, 20 anos ali naquela organização, né? Ele quer aprender e quer ir para coisas novas. Então esse líder ele precisa aprender a administrar tudo isso e fazer com que esse jovem se sinta parte, se sinta pertencente a esse ambiente, se sinta confortável para produzir, para trazer ideias e interagir com as outras gerações que já estão ali, né? E isso é muito diferente, né, de gerações anteriores. É muito. Por exemplo, no caso da minha família, o meu avô começou a trabalhar e se aposentou na mesma empresa, então fez uma carreira de mais de 30 anos ali dentro da mesma empresa e tinha o maior orgulho disso. Isso. Né, que é típico, clássico da geração dele. Hoje não, é um desafio até para as empresas manter os bons profissionais ali por isso, né? Porque essa nova geração quer desafio, não tá presa, não cria raízes. Não cria. Na verdade, a raiz dessa nova geração está nela mesma. Né? Ela nasceu já com essa visão diferente sobre o mercado de trabalho, né? Eles querem que for melhor para eles. Então, hoje até tem uma mudança de nomenclatura dentro das áreas de recursos humanos. Antigamente se falava em atrair e reter os talentos, né? Hoje em dia se fala em atrair e gerar pertencimento para esses talentos. Porque enquanto ele sente que ele faz parte, que ele pode colaborar, que ele está aprendendo, ele fica. Não é mais só salário que segura, né, essa geração. Então, tem movimentos novos acontecendo. E isso é muito importante a gente trazer, né? Porque, de novo, né, a organização ela é um reflexo da sociedade. Então, é só a gente observar o comportamento dessa juventude fora das empresas que a gente tem um recorte de como acontece dentro, né? E isso vale para todas as áreas de atuação? De qualquer empresa, de qualquer área? Vale porque é uma tendência global, né, dessas novas gerações. É claro que tem áreas que possibilitam uma inovação maior. Então, todas as áreas mais tecnológicas, por exemplo, tem isso mais fervendo ali, né? Mais em ebulição. Áreas mais tradicionais, por exemplo, a medicina, a administração, são áreas que são um pouco menos suscetíveis disso acontecer. Mas ainda assim acontece, né? Com as inovações, com as inquietudes. Então, acontece de maneira geral, mas tem ali as suas prioridades, né? E vale também, porque a gente tem um público aqui no Mulher.com que também tem uma pequena empresa, tem um micronegócio e às vezes tem 2, 3 funcionários. São ideias essas que até a Aline traz de grandes empresas, de grandes multinacionais, que podem, de certa forma, ser aplicadas ali naquele microespaço? Sem dúvida, né? Na verdade, é muito mais fácil isso acontecer dentro de uma empresa menor, porque você tem mais autonomia sobre os processos, sobre a forma como as coisas acontecem, do que numa empresa maior, em que você tem muita gente, muitas gerações convivendo, né? Muitas culturas. Então, numa empresa menor, o que é importante, né, do olhar para o empreendedor, é ele considerar não só quem está na equipe dele, mas quem está se relacionando com o mercado dele, né? Então, eu preciso contratar um fornecedor de alguma coisa. De quem eu vou contratar, né? Qual é o fornecedor que eu vou escolher para me apoiar nesse processo? Então, ele pode escolher um fornecedor que tenha uma diversidade maior, né, que seja subrepresentado, por exemplo, né, como grupos comunitários, né, grupos mais velhos ou até grupos mais jovens. Isso é interessante porque essa questão do etarismo, né, quando a gente fala em etarismo, é esse preconceito com relação à idade. Ele acontece de maneira geral, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, maior esse preconceito acontece, né? E na área de tecnologia é mais ainda? As empresas veem as pessoas mais velhas como talvez menos capacitadas de se adequar às novas tecnologias? Vem, porque na verdade a tecnologia, como ela é algo muito recente, ela é muito rápido, existe um estereótipo, né, de que a pessoa mais velha tem dificuldade em lidar com isso, né? E aí a gente olha dentro de casa, né, os nossos pais, os nossos avós, como é que eles lidam com o WhatsApp, por exemplo, né, com as tecnologias mais simples que a gente tem acesso. Então isso acaba indo como um estereótipo para dentro das empresas.
Mas aí a gente tem uma oportunidade muito legal, né, de que é fazer essa troca entre as gerações. Né? O que cada geração pode aprender uma com a outra, né? Então, os mais jovens conseguem ensinar para os mais velhos, né, as questões tecnológicas. Da mesma forma que os mais velhos conseguem ensinar para o mais jovem como é que eu aguardo o tempo das coisas, como é que eu faço um planejamento, como é que eu me aprofundo em alguns assuntos. Então, essa troca é muito legal, né? Então a gente vai falar mais sobre isso, sobre esses benefícios dessa troca de gerações. Tem espaço para todo mundo. Sim. E como que as empresas também podem se adequar a isso. De repente você trabalha em alguma empresa, dá até para levar uma ideia aí para o seu líder, para o seu gestor, de como integrar todo mundo, para todo mundo ficar feliz no fim do dia, né? A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta tem mais conversa. Volto já.